pessoal, mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou contar pra vocês, como prometido nos vídeos atrás aí, acho que nos 2 vídeos atrás, como foi que a gente manifestou não só uma, mas 2 lojas fazendo a prática de Ho'oponopono mágico e com a lei da atração. Então se você se interessa por esse tipo de assunto, fica aqui que é bem interessante a história. Para iniciar essa conversa, eu preciso contar alguns detalhes para vocês. Hoje, eu e meu marido trabalhamos no interior de São Paulo com batatas recheadas. Eu preciso contar como é que foi a história de conhecer essa batata. Aproximadamente uns 20 anos atrás, eu estava assistindo o programa da Ana Maria Braga e eu vi uma receita, na verdade era a história de uma mulher... acho que era Elaine o nome dela. Esse programa é muito antigo, eu nem sei se a gente consegue ainda achar ele no YouTube. O nome dela era Elaine, ela era de Goiânia e ela mostrava como é que fazia uma batata. Eu lembro que ela tinha um trailer bem pequenininho e era um sucesso na época a batata da Elaine, a batata de Goiás. Quando eu vi aquilo, eu fiquei chocada, eu falei, gente, que delícia, eu amo coisas com batata, né? E já existia aqui em São Paulo aquela batata recheada que a gente encontra no shopping, o Baked Potato, tem um outro lá que era concorrente, que era amarelo e vermelho, que eu não me lembro o nome, mas já existia e eu amava, mas não era... O triste é que essas batatas, elas são assadas, né, essas que tinham em São Paulo já na época. E eu queria comer a batata inteira e aquela acabava sobrando a casca, sobrava até bastante casca, e eu ficava, poxa, seria legal se tivesse uma ideia de comer a batata inteira. E essa Elaine, ela fazia uma batata que você conseguia comer ela inteira, sem casca, sem nada. Eu fiquei encantada com aquela receita, os anos se passaram, eu comprei depois de um período, acho que um período até longo, acho que foi bem uns 4 ou 5 anos, porque aquela receita ficou martelando na minha cabeça por esse período. Aí eu fui lá e comprei o equipamento que era pra fazer, fiz em casa, meu marido surtou, enlouqueceu, falou, gente, que delícia. E eu comecei a fazer assim essa batata lá em casa, pra familiares. Fomos pra casa de alguns amigos uma época fazer, eu até brinquei na época, eu ainda vou vender isso daqui. Mas eu não tinha nem ideia, gente, né, porque eu tinha cadeira em salão de cabeleireiro, eu não tinha nem ideia de que um dia eu trabalharia com isso, que isso seria a minha renda. Enfim, fizemos, a galera amava e o tempo foi passando, logo chegou a questão da pandemia, né, em 2019, tudo que nós passamos. E aí eu me vi, nessa época eu já estava trabalhando num estúdio fotográfico, eu me vi ali, meu marido também acabou ficando desempregado nesse período, e eu me vi ali desesperada, falei, e agora, o que que vai ser, né? No começo a gente não sabia se, quando ia fechar tudo, né, o lockdown era permanente, no início nós achávamos que era ali por 15 dias, foi se estendendo e eu falei, meu Deus, o dinheiro foi acabando, né, porque a gente sempre guardou dinheiro, né, pra alguma eventualidade e o dinheiro foi acabando e eu fui ficando desesperada, preocupada mesmo. Eu falei, meu, o que que eu vou fazer? E eu me deparei, esse evento que aconteceu em 2019, que fechou tudo, acho que foi por volta de abril, maio, abril, por ali, de 2020, né? Quando foi em janeiro desse mesmo ano, eu tinha me deparado com um vídeo aqui no YouTube ensinando como vender pelo iFood. E eu achei super interessante, embora eu não tinha pretensão nenhuma de vender nada pelo iFood, eu assisti o vídeo todo e aquele vídeo também me chamou a atenção, eu sou muito curiosa, né? E aí o vídeo me chamou a atenção quando foi que aí aconteceu todo esse período, eu contei pro meu marido e falei, assiste esse vídeo aqui, a gente consegue fazer alguma coisa. Meu marido ficou meio reticente na época, assistiu o vídeo e ficou, mas como é que a gente vai fazer pra entregar? Nós morávamos numa cidade bem grande, gente, tá tão calor aqui, se vocês estiverem escutando algum barulho é porque tá chovendo, mas enfim, segue o baile. Nós morávamos numa cidade bem grande, então assim, era muita região periférica, muita favela, né, ao entorno, e alguns lugares até bem perigosos de entrar. Nós não tínhamos moto, as entregas seriam de carro, tudo é muito distante, tem muito trânsito, então assim, nada cooperava para que a gente conseguisse trabalhar com isso, né. Sem contar, meu marido, ele é super tímido, ele falava, mano, eu não vou oferecer isso pra ninguém, ninguém vai comprar. Aí eu falei, vamos fazer, a gente oferece pelo Facebook e aqui por perto, no bairro mesmo, no primeiro dia nós compramos, acho que 100 gramas, 100 e poucas gramas de mussarela, um pouco de presunto
Eu tinha um pouquinho de peito de frango em casa, desfiei, fiz 2 sabores, presunto e frango. E fiz umas fotinhos bem simples, eu vou colocar as fotos aqui, e coloquei no Facebook. No segundo dia nós já vendemos acho que umas 3 ou 4 batatas. E eu fiquei, meu Deus, o que foi isso? E já ficamos muito felizes, né? E aí, no terceiro dia, uma amiga minha já pegou o nosso contato, colocou num grupo ali do bairro e virou um sucesso no bairro. Em uma semana a gente já... em uma semana a gente já teve que comprar barras de queijo mussarela. O interessante é que essa parte do queijo mussarela, quando nós fomos no mercado comprar... E a gente tinha R$200, que era o dinheiro que estava sobrando até eu dar entrada no auxílio emergencial. Eu tinha R$200. Falei, tudo que eu tenho tá aqui. Eu tinha R$200. Aí nós compramos um pouquinho de coisa. Sei que deu R$100 e poucos. E nós olhamos aquela barra de queijo grande e falamos, não, mas isso aí é pra quem vende muito. E uma semana depois nós já estávamos comprando uma barra de queijo, porque a nossa demanda estava aumentando gradativamente e a gente estava muito feliz. E aí eu fui lançando sabores novos, o nosso cardápio foi aumentando a cada 15, 20 dias eu colocava um saborzinho novo. Eu sei que em um ano a gente já estava entregando praticamente em uns 5, 6 bairros diferentes ali da região em Guarulhos, alguns mais longe, outros mais próximos, mas a gente tinha uma cartela de cliente até que legal para quem tinha começado do mais absoluto nada, né? E foi assim que eu conheci a receita da batata, foi através do programa da Ana Maria Braga, e foi isso. Ah, Josi, mas qual é a relação do Ho'oponopono? Calma que eu chego lá. Agora eu vou contar pra vocês como é, porque lembrando que nós manifestamos 2 lojas no ano de 2022, 23, né? Coisa que eu jamais imaginava. Assim, eu tinha muita vontade, mas eu não imaginava que acontecesse tão rápido. Quando eu tinha por volta, agora é a segunda parte, o waffle, né? Pra quem não sabe o que é o waffle, eu vou deixar uma foto aqui. Ele é um doce belga, europeu, em alguns países, na França também faz. E tem o waffle americano também, que a receita é um pouquinho diferente, mas eu acho que ele é muito mais popular aqui no Brasil pelo o modelo do waffle americano do que o waffle europeu, o belga e o waffle francês. Quando eu tinha 19 anos, eu arrumei um primeiro emprego, assim, de carteira assinada mesmo, né? Foi meu primeiro emprego de carteira assinada, isso mesmo. Que foi no shopping de Guarulhos. Foi numa loja de sorvetes e do lado tinha uma loja de churros. Era na praça de alimentação, né? E eu lembro que eles vendiam um doce que na época eles chamavam de favo holandês. Não era muito barato, não. E eu queria provar de tudo, né? Teve um dia que eu peguei o meu salário, fui lá e comprei um doce desse. Gente, foi a coisa mais deliciosa que eu provei em toda a minha vida. Só que era um doce com uma calda de chocolate, não era nada parecido com Nutella, essas coisas assim, não. Era uma calda mesmo, fluida, de chocolate, que lembrava o cheirinho dela, aquela pipoca doce do cinema, mas ela era uma calda bem docinha, com aquela massinha que ela era meio macia e crocante ao mesmo tempo. Eu fiquei assim, falei, gente, é o doce mais saboroso que eu já provei na minha vida. E todas as vezes que eu tinha a oportunidade de falar pra alguém, prova o favo holandês, eu fazia alguém ir lá e comprar, e todo mundo se apaixonava. Só que não foi um doce muito popular, né? Ele era muito nichado. E depois de um tempo essa loja fechou. Eu nunca mais vi ninguém vendendo nada parecido e o tempo passou. Isso eu tinha 19 anos, 18 para 19. E passou. Casei, vivi. 20 anos depois, já com a loja de batatas lá em Guarulhos, eu tava assistindo um vídeo, sabe desses vídeos chineses, coreanos, sei lá, acho que é coreano, de produção de alimentos, de demanda de restaurante coreano. Eu tava assistindo um vídeo desses e eu vi o bendito do waffle. Quando eu olhei, falei, nossa, Júnior, é isso daqui que eu falo pra você, né? Uma pausa. Eu já falava pro meu marido do waffle. E aí, nesse meio tempo, uns 6 anos antes de acontecer, da gente ter a loja de batata, eu comprei uma maquininha de waffle, acho que da Mondial, vou colocar o modelo dela aqui. E eu fazia em casa. Era muito gostoso, mas não era nada parecido com o que eu tinha comido.
E então eu fazia, porque aquele que a gente faz na máquina de waffle caseira, ela lembra mais uma panquequinha, uma massinha de panqueca, né? E não tinha nada a ver com isso. Nada, nada, nada. Era gostoso também, mas não tinha nada a ver com isso. Depois de um tempo eu descobri que esse da panqueca é o waffle americano, né? O americanizado. Que é a mesma massinha da panqueca, só que eles colocam no aparelho de waffle. E lá eles chamam de waffle, né? O waffle, que o waffle ele é originalmente belga. E na Bélgica eles chamam de waffle, né? Waffle. Parece que tá latindo, né? Para o cachorro, waffle. Enfim, e eu assistindo o vídeo, chamei meu marido e falei assim, olha, e esse daqui, ó, é esse doce aqui que eu comi. Aí eu fiquei assistindo a receita pra ver se eu entendia, mas não dava muito pra entender, não, porque em coreano, gente, ainda se fosse pelo menos em inglês, mas em coreano. E eu brinquei com meu marido, falei, vou abrir uma loja desse negócio aqui também. Gente, eu falei sem a menor pretensão. Aqui em casa a gente tem um lema de tomar muito cuidado com as coisas que a gente fala, porque as palavras têm poder. Nós somos cristãos, como eu já citei aqui, e no primeiro livro da Bíblia, quando Deus formou o mundo, ele usa a palavra para que as coisas aconteçam, né? Que haja luz e houve luz, que haja terra e houve a terra, que haja as águas, enfim, e houve as águas. Então, assim, a gente acredita muito assim no poder das palavras que saem na nossa boca. Ai, coceira nas costas. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Óbvio, a gente acaba deslizando um momento ou outro, mas a gente toma muito cuidado. Eu falo pro meu marido pra gente tomar muito cuidado com tudo que sai da nossa boca, né? Porque as palavras têm poder, né? E acabam sendo profecias que a gente joga no vento. E muitas delas às vezes se cumprem sem a gente nem pensar. E foi isso que aconteceu. Eu joguei no ar. Falei, um dia eu vou ter uma loja disso daí. Mas, gente, eu falei brincando, porque a gente já tava numa correria tão doida com a batataria. Eu não tinha a menor pretensão. A menor. Nem sonhava com isso. Passou. Passou o tempo. Nós viemos aqui para o interior, né? Onde nós vivemos hoje. Fizemos uma visita. E passamos a morar aqui, acho que no ano de 2021. Ainda tava no meio de tudo aquilo acontecendo, né? Do mundo fechado, fechando as portas de algumas coisas. Ainda estávamos aí nesse meio termo. E aí nós viemos pra cá. Começamos com a batata aqui. No primeiro dia foi um sucesso já. A galera do condomínio que nós morávamos amou, se apaixonou. Em menos de um mês a gente já tava com uma cartela de cliente legal. Mais do que tinha lá em Guarulhos já, bem mais em um mês. Em apenas um mês nós já tínhamos uma cartela de cliente bem legal, que dava pra pagar as contas, dava pra viver, dava pra comprar uma coisinha ou outra. Não, como eu falei, rico não, mas dava pra viver de maneira muito mais tranquila, sem chefe pegando pé, controlando ali os horários que você trabalha, você consegue ir no médico, você consegue cuidar de um filho, se for o caso, né? Se fosse o meu caso, se eu tivesse filho, estaria com a criança em casa, conseguiria acompanhar eventos escolares. Enfim, dá pra viver de maneira um pouco mais tranquila no quesito a facilidade, sabe, de horário. E aí a gente fez isso, nós vivemos por 1 ano e meio. Foi quando aconteceu da gente receber a ligação, né, falando pra gente ir pra Guarulhos. E aí aconteceu isso. Aí nesse meio tempo, eu conheci a Beth Russo, né? Conheci a Beth Russo através do canal da Babi. Conheci a prática do Ho'oponopono. Aí teve um dia que eu tava tão ansiosa, tão desacreditada, que eu falei, eu vou fazer. Vou fazer e pra mim é a mesma... O Ho'oponopono, a mentalização, a prática da positividade, pra mim, ela conflita diretamente... Não conflita, mas ela, pra mim, ela é muito parecida com o que a Bíblia define sobre fé, né? Que a Bíblia fala que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se esperam. Nós já estávamos no desejo de que a nossa loja acontecesse no ano de 2022, na virada do ano. Nós já íamos atrás de um ponto e estava acontecendo ali, né? Fiz a prática e a loja apareceu ali pra gente. A possibilidade da loja apareceu em menos de um mês, menos de 2 meses. Eu nem lembro mais ou menos o período. E estava acontecendo. Ah, Josi, mas não era no lugar que você queria. Ok, mas aconteceu. Entende? Tipo, de repente eu não mentalizei de maneira tão decidida, porque tem que ser decidida, né? E de verdade, meu coração, eu queria muito a loja, mas se eu falar pra você que eu queria aqui na cidade do interior, eu vou estar mentindo, porque eu tava assim com um pouco de saudade de morar mais perto da família, de ter mais esse contato com a minha mãe, né?
E aí aconteceu, justamente como estava no meu coração. Por isso, assim, a fé é aquilo que está aqui, né? Você não tem ainda, mas se acredita que vai acontecer. E aconteceu, se a gente analisar friamente, exatamente do jeito que eu desejei. E aí, beleza, fiz o Ho'oponopono, deu certo. E eu fiz por todos os dias. Eu fazia às vezes à noite, às vezes quando eu tava tranquila em casa eu fazia. Minha loja abençoada, sinto muito. Por favor, me perdoa, sou grata, te amo. Minha loja em 2022 abençoada. Eu sinto muito, por favor, me perdoa, sou grata, te amo. E fiz, gente. E deu certo. Mas, Josi, essa foi nós íamos montar a batataria. Quando nós chegamos em Guarulhos, que nós olhamos o ponto, tava certo para montar a batataria. Que nós olhamos o ponto não tinha como colocar gás, porque para fazer a batata eu preciso de um fogão. Não tinha como colocar o gás pro lado de fora, porque era uma loja de esquina. E eu tava dentro da loja, meu marido olhou pra mim e falou assim, e agora? O que a gente faz? Porque não dava pra montar a batataria ali. Até dava, mas ia ter que colocar o botijão de gás pro lado de fora. E a cidade lá, a galera, é complicado, porque eles iam roubar tinha a possibilidade, né? A probabilidade deles quererem roubar os botijão ou se deixasse pra fora. Porque é uma cidade, gente, violenta, enfim. E eu olhei pra ele e falei assim, já sei, a gente vai montar a loja de waffle. Aí ele, waffle, será? Eu falei, cara, existe uma marca de um doce em alguns shoppings de São Paulo que chama Mr. Pretzel. E ela tá aí consolidada há muitos anos. Ah, o Júnior chegou. Pode vir, Ju. Tá consolidada aí há alguns anos. E o waffle que eu tinha comido, ele lembrava, similar, bem parecido com o Mr. Pretzel. Falei, se deu certo pros caras, vai dar certo pra gente, né? Fizemos tudo. E acabou que eu não tinha a massa, de fato. Eu comecei a testar massas com receitas que eu via do YouTube. Foi uma loucura. Porque a loja tava tipo a 30 dias de entregar, 30 dias de entregar. E eu não tinha ainda a massa de fato. E eu não queria vender aquela massa de panqueca. Não tinha receita da massa. Aí eu falei, meu Deus. Aí eu fiz de novo o Ho'oponopono. Falei, meu Deus do céu, eu preciso da massa. E pra mim só fazia sentido se fosse aquela massa. Até que um belo dia, eu rodando ali o feed do Instagram, apareceu pra mim um patrocinado de um curso de churros, de crepe suíço e de waffle belga. Pasmem, apareceu no Instagram. Eu nunca tinha visto, eu nunca nem soube, porque se eu soubesse dessa possibilidade, eu já tinha feito esse curso há muito tempo, pra consumo próprio, porque eu amo o waffle. E aí apareceu. E aí eu virei pro meu marido, não falei nada pro Júnior, eu falei, caraca, eu vou precisar fazer esse curso. Entrei em contato com eles, vi o preço, na época acho que era R$1.500, R$1.800, sei lá. E aí eu virei pra ele, ele falou, e agora? Eu fiz uma receita lá que acabou não dando muito certo, ele falou, mano, não é isso daqui, e agora? Aí eu falei pra ele, falei, olha, apareceu assim pra mim um patrocinado, ele falou, entre em contato com eles e marca. Eu falei, como assim? Entre em contato com eles e marca que eu vou dar um jeito de arrumar o dinheiro. Arrumou o dinheiro em menos de uma semana, né, Ju? Foi. Em menos de uma semana ele arrumou o dinheiro e eu fui lá e fiz. Quando eu cheguei lá que eu provei, era exatamente a receita que eu tinha comido quando eu tinha 20 anos. Detalhe, eu aprendi, eu já tava hoje eu tô com 42, eu tava com 40 anos. Foram 20 anos de novo. 20 anos passaram e eu aprendi a receita do tal do waffle belga com 30 dias para abrir a loja. E aí, quando a gente, né, de fato viu que era aquilo, falei, mano, não tem mais agora o que dá errado. Fizemos a inauguração da loja com o waffle exatamente do jeito que eu queria e foi maravilhoso. O equipamento do jeito que eu queria, achamos o fornecedor que eu queria, enfim, foi uma maravilha e foi assim que a gente fez a primeira loja. Mas nosso coração ainda ficava, poxa, se tivesse sido a batata, né? Porque querendo ou não, um doce acaba vendendo menos do que um salgado. A galera consome muito mais comida, muito mais lanche do que o doce, né? E aí, beleza, passou ali acho que uns 3 meses que nós estávamos com a loja rodando, tinha um salão do lado parado,
que também estava alugado pelo pai do meu marido. E aí um belo dia ele virou e falou assim: escuta, eu tô com o salão aí do lado parado. Nós tínhamos entendido na época que o salão era um depósito, então por isso que a gente nem tocou no assunto, porque ele falou: tem umas coisas minhas paradas ali. Na época, no começo, se ele tivesse falado desde o início, nós não tínhamos aberto a loja de óculos, nós tínhamos aberto a batataria. E ele não falou. Olha só, porque tinha que acontecer, né? Aí ele falou: eu tô com o salão aí do lado parado, vocês não querem montar uma coisa aí também, não? Quando a gente olhou, o salão era exatamente do jeito que a gente precisava. Ele era grande para colocar cadeiras, ele tinha um espaço ao ar livre pra gente colocar botijão de gás, que precisava daqueles botijões bem grandes de restaurante. E aí, 3 meses depois, nós começamos a obra da segunda loja. Isso mesmo, nós manifestamos em 2 lojas em menos aí de um ano. E foi sim, com a prática do Ho'oponopono. Deu certo. Então assim, se você tem algum desejo aí no seu coração, não desiste, aprende essa prática, se apega na sua fé, mas faça de maneira decidida. Não faça tipo, eu não sei se, porque a gente tem que limpar da nossa mente e do nosso coração. Eu sei que é difícil, mas vai fazendo para isso virar um costume. Tudo que é crença determinante sobre eu não vou conseguir, crença de escassez. Gente, a gente carrega tanta coisa da nossa infância, às vezes, né, da nossa vivência, dos ambientes por onde a gente passa, que tudo isso acaba trazendo muita coisa negativa, muita coisa positiva, mas muita coisa negativa também pra gente. Então, assim, a gente acabou se abrindo mão de tudo que era crença ruim, falando: mano, isso aqui tem que dar certo, não tem outra possibilidade. E deu, gente. Eu tô aqui, eu sou prova viva pra falar que, gente, funciona. Então as práticas que a Beth Russo, tem uma galera que ensina, mas eu fiz exatamente o que a Beth Russo ensina, que é o Ho'oponopono mágico. Porque ele é direto ao ponto. Eu quero o quê? O que eu quero? Eu quero um carro? Então eu vou fazer o Ho'oponopono ali pro meu carro abençoado. Eu sinto muito. Por favor, me perdoa, eu sou grata, eu te amo. É já acreditando, é meu carro abençoado, para que seja de fato um objeto, ou uma situação, ou uma viagem, ou uma pessoa de fato muito abençoada. E aí você vai fazendo e aquilo vai te deixando de uma forma tão leve, sabe? Que é incrível. Só façam, depois vocês me contam. E esse foi o vídeo de hoje, gente. Foi assim que a gente manifestou 2 lojas e de produtos que eu consumi quando eu era adolescente, quando eu era o início da minha juventude. E hoje a gente vive disso, hoje é o nosso ganha-pão. E Deus é incrível, o universo é incrível e ele conspira sim, a favor de você que acredita, a favor de você que tem fé, a favor de você que não desiste dos seus sonhos. Um super beijo, esse vídeo já ficou grande, mais de 20 minutos. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo e tchau!